Bom dia a todos. Quero, obviamente, iniciar agradecendo essa oportunidade, essa honra de estar aqui de volta. Quero agradecer o convite, então, Sérgio, cumprimentar a todos, dizer que é excelente a oportunidade da gente discutir ideias nesse plano de respeito, de um plano menos raso e menos passional do que a gente tem assistido no Brasil nesses últimos anos. Quero também agradecer a oportunidade de deixar o Ministério Público falar por último, antes, obviamente, da manifestação da magistratura. Mas eu vou tomar isso como uma deferência ao fato de que, se estamos aqui, de alguma forma, falando de 5 anos de Lava Jato, o Ministério Público está aqui, na verdade, no centro, no alvo da crítica. Então, falar por último está dentro dos parâmetros da ampla defesa, não é isso? É isso. Ok. Bom, e quero também te dizer, Sérgio, que você me deu um trabalho que se multiplicou por 4. Uau. Participar aqui. Quando eu vou ter que assinar um termo de ajustamento de conduta. Mais ou menos, Quando você me convidou, eu pensei em algumas coisas para vir falar sobre esse balanço da Lava Jato. E depois já tinha alguma coisa montada, recebi até uma mensagem do pessoal daqui da organização perguntando se eu ia apresentar algum PowerPoint. Falei, não, que o Ministério Público não faz PowerPoint bem, a gente não sabe fazer isso direito, é melhor não fazer PowerPoint, né? Não quero muito. Mas, quando eu já tinha alguma coisa amadurecida, nós tivemos a sessão do Supremo na semana passada, que, devo confessar a vocês, que foi talvez um dos momentos mais impactantes de toda a minha vida do Ministério Público. Eu vou fazer 26 anos esse ano de Ministério Público, porque preciso confessar que foi pesado demais não receber críticas e nem enfrentar a derrota da tese, mas ouvi-la da forma como ela veio. Então, achei que era necessário, então, se falar de Lava Jato, eu não podia ignorar a decisão do Supremo na semana passada, naquilo que ela representa. Então, repensei toda a minha apresentação. Quando cheguei aqui hoje, eu ouvi professora Laô, professor Luiz, falei, não, eu não posso só falar daquilo que eu estou enxergando, é necessário dialogar com essas falas, com essas posições. Refiz tudo de novo, estou na 3ª. E tudo isso em 20 minutos. Aí você veio e fez a pergunta e falou de um Ministério Público descontrolado. Eu falei, não, agora eu tenho que falar do Ministério Público descontrolado. Então, eu já tive que incluir aqui. Então, eu já estava numa 4ª abordagem para hoje, mas eu fui aqui, de alguma forma, aliviada do trabalho, porque a fala do Dr. Theo realmente veio de uma forma muito tranquila, restabelecer essa ideia de que esse Ministério Público não é essa figura desvairada e absolutamente descontrolada, porque, ainda que se possa aceitar as críticas pontuais, é preciso saber que o saldo dessa atuação do Ministério Público nos últimos 5 anos, não só na Lava Jato, mas também tudo que a Lava Jato inspirou a partir da sua deflagração, o saldo é extremamente positivo. Ainda é verdade que tenha servido também para mostrar os pontos fracos e que a gente precise, sim, como instituição, fazer uma reflexão, pensar em caminhos de aprimoramento. Então, eu não vou fazer essa defesa da instituição, até mesmo porque eu tenho 26 anos de Ministério Público, eu nunca me senti descontrolada. Eu sou uma instituição, a vida toda o que eu fiz foi pedir. O Ministério Público está sempre pedindo. Eu peço a condenação, eu peço a prisão, eu peço a busca e a apreensão, e, de alguma forma, estou dividindo isso com o Poder Judiciário. Então, é difícil a gente pensar nisso como uma falta de controle. É uma instituição que, absolutamente, dentro do desenho institucional, sofre as restrições desse desenho, sem contar nas corregedorias, sem contar hoje também com o Conselho Nacional do Ministério Público, que são também instâncias que o nosso desenho foi aprimorando ao longo desses últimos anos, justamente para tentar equilibrar esse volume de prerrogativas e
que a Constituição de 88 nos deu. Eu sou da primeira geração do Ministério Público, a partir da Lei Complementar de 93, né? A Lei Complementar que regulamentou o Ministério Público Federal. A Constituição de 88 desenhou esse Ministério Público todo diferente, e eu entrei no ano em que a Lei Complementar entrou em vigor. Então, eu me sinto assim, aquele MPF 88 puro sangue, porque eu não fui advogada da União antes. Então, eu participei dessa história de construção, porque quando a gente assumiu, em 93, nós não tínhamos exatamente uma ideia de como nós seríamos, né? O que é que a gente ia fazer com aquele desenho que nos dava, com aqueles poderes. E isso foi um aprendizado ao longo do tempo, com tentativas, acertos e erros, idas e vindas, mas uma tentativa de se construir caminhos, descobrir caminhos. Passamos, acho que a década de 90 inteira nesse embate. É possível a gente lembrar de vários episódios. O início do século XXI já trouxe o desenho do controle externo, a primeira década. Enfim, chegamos à Lava Jato, e aí eu me permito complementar o que o Theo falou. A Lava Jato é, na verdade, resultado de processo histórico. É um desenho institucional, é um amadurecimento, mas é também um processo histórico que se desenrolou dentro do Ministério Público, dentro da Polícia Federal, e que é o resultado de experiências, muitas delas, a maioria delas, fracassadas. Foram várias as operações que fracassaram, e que foi desenvolvendo na própria instituição alguns anticorpos, algumas necessidades de aprimoramento, o que é que está dando errado, onde precisamos aprimorar, onde precisamos apostar. E aí, portanto, eu atribuo a isso. A Lava Jato chega num momento em que esse processo histórico atinge um determinado ponto de amadurecimento e pode, de alguma forma, acontecer com todas as consequências que a gente ainda está assistindo. Então, eu enxergo isso como um saldo muito positivo, porque é um divisor de águas. Não podemos, e aí eu concordo, Sérgio, não podemos, ainda que pensemos em ajustes, e devemos fazê-lo, pensar em que a gente vai voltar ao estágio anterior. É absolutamente impensável. Não dá. Né? Temos que pensar daqui para frente. Nesse ponto, vou pegar a fala do professor Alaô, quando ele fala que, na questão da corrupção, tivemos uma pauta puramente reativa no Brasil. E eu concordo plenamente, embora deva dizer-lhe que essa pauta reativa do Brasil na área criminal, ela não se restringiu apenas ao combate à corrupção. Assim temos lidado com o direito penal nas últimas décadas. Não temos uma definição perene de planejamento de política criminal no Brasil. Né? Estamos sempre reagindo ao escândalo do dia. Um legislador que não está comprometido com essa planificação, com esse desenvolvimento, porque é mais importante dar uma resposta imediata de alguma coisa, e isso acontece com óbvios sacrifícios ao sistema como um todo, e, por isso, as dificuldades que a gente acaba enfrentando quando os problemas surgem. E isso, se nós trazemos isso para a questão hoje dos vínculos entre corrupção e política, isso fica muito claro. Porque, se nós estamos hoje nessa dificuldade que nos levou àquela decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada, discutindo quem é que vai julgar a corrupção quando a corrupção estiver conexa com um crime eleitoral de caixa 2, que não é caixa 2, que é falsidade ideológica. E isso em 2019, quando, na verdade, desde a ação penal movida contra o ex-presidente Collor, essa questão já estava lá colocada. Por quê? Porque, se a gente bem se lembra, uma das alternativas de defesa trazidas pelo então presidente Collor foi dizer que o dinheiro que circulava e que começava a aparecer naqueles grandes organogramas era sobra de campanha.
Desde aquele momento, a ideia de se passar uma borracha na corrupção, trazendo o manto do financiamento político-partidário, já estava ali. Houve aquela Operação Uruguai, se a gente bem se lembra, que foi famosa. Isso tudo já era o quê? Era o mesmo problema. Isso nós estamos falando de que ano? 92, por aí, e essas teses depois vindo desenvolvidas ao longo do tempo. Com a questão do mensalão, nós tivemos de novo o problema, e aí, imediatamente, vários políticos se apresentando, não, isso é só Caixa 2, vários falando, ou então, minhas contas de campanha foram devidamente julgadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral, foi um outro mantra que apareceu no mensalão, e depois a frase lapidar da entrevista do ex-presidente Lula, dizendo o que nós fizemos é o que todo mundo faz, numa tentativa um pouco rasa de buscar, para o Caixa 2 de campanha, uma legitimação por uma conduta socialmente aceita, politicamente aceita, algo da nossa cultura e que não mereceria a reprovação. Mensalão, então, também tratou de vínculos de financiamento com corrupção. Chegamos à Lava Jato e essa ideia volta. Ou seja, nós estamos patinando há quanto tempo nessa questão? Sem nenhum tipo de reação programada, no sentido de abrir esse caminho, limpar essa área no plano dogmático, fazer um tratamento adequado da nossa legislação. Se nós, na semana passada, estávamos tendo que discutir se é o juiz eleitoral que vai julgar a Lava Jato ou não, é porque realmente nós deixamos o tempo passar sem cuidar do que era sério, de coisas absolutamente sérias. Se o Caixa 2 já estava presente no mensalão, por que nós não temos até agora uma criminalização mais rigorosa do financiamento de campanha? Por que não temos? Por que nós estamos debatendo as mesmas coisas há tanto tempo? Por que nós estamos correndo o risco de chegar nas mesmas discussões há tanto tempo? Bom, isso nos leva à necessidade de pensar essa questão para além do âmbito exclusivamente penal. E é por isso que eu não consigo acreditar em soluções para esse tratamento das vinculações entre a corrupção e o financiamento ilegal de campanha exclusivamente no campo penal, embora eu aposte fortemente também nisso, na necessidade de uma tipificação adequada do crime de corrupção, na necessidade de uma tipificação adequada do financiamento irregular e do uso, especialmente num modelo como nós estamos vivendo hoje, de predomínio da verba pública no financiamento de campanha. Mas isso precisa nos levar a uma necessidade de pensar a própria legislação eleitoral e partidária no Brasil. Só poderemos evitar uma nova Lava Jato daqui a 10 anos se trouxermos para esse debate a necessidade de prevenção desse tipo de crime, se nós trouxermos um personagem que sempre consegue passar o largo, sempre consegue se desviar dessa discussão, que são os partidos políticos. Quando o Supremo discutia na semana passada se a justiça eleitoral era melhor ou pior, porque esse debate foi absolutamente desvirtuado, eu vi várias posições nesse sentido, de que a crítica que se fazia era uma crítica contra a justiça eleitoral, e aí isso acendeu um debate corporativo. Nós, juízes eleitorais, a justiça eleitoral é uma justiça eficiente. Isso foi um desvirtuamento do debate, eu lamento muito por isso, porque quando a gente fala da justiça eleitoral nesse caso, não é porque ela é melhor ou que ela é pior, simplesmente ela não é adequada para esse tipo de questão. Ela não tem um desenho para isso, ela dá conta, e muito bem, daquilo para qual ela foi destinada.
E eu devo dizer que predominantemente a eficiência da justiça eleitoral ela é predominantemente percebida na função administrativa, que é enorme, e não na função jurisdicional, porque os grandes processos complexos da justiça eleitoral, de cassação de mandato, etc. e tal, esses enfrentam os mesmos problemas que as outras justiças. Lentidão, dificuldade. Basta a gente pensar em como que a justiça eleitoral vem enfrentando o julgamento definitivo das prestações de contas das campanhas e dos partidos, que tem caráter jurisdicional. Peguem essas estatísticas, vamos procurar saber como é que a justiça eleitoral está conseguindo, ou não, dar conta disso, que é a base de tudo que nós estamos discutindo aqui, da ligação com a corrupção ou não. Não temos. A justiça eleitoral mal dá conta daquilo que ela tem como atribuição primordial, que é dar conta de processos eleitorais limpos, legítimos, transparentes, eficazes. E eu volto a dizer, ela dá conta em boa parte, especialmente nos aspectos administrativos. Mas perguntem-se o que é possível fazer contra um partido político no plano eleitoral, contra um partido político que se financia indevidamente ou que gasta o dinheiro que entra de forma indevida. Não estou nem pensando na responsabilização penal. Estou pensando em respostas que a própria justiça eleitoral possa dar para os partidos políticos. Vamos procurar saber. É praticamente nada. Partidos políticos no Brasil, em nome da garantia constitucional da autonomia, são estruturas absolutamente opacas, sem nenhuma obrigação de democracia interna, de transparência, de accountability. Lidando com dinheiro público como lidam, e sendo os únicos intermediários para a ocupação dos espaços políticos e institucionais, é o mínimo que se pode desejar é que esses partidos políticos sejam obrigados a adotar mecanismos de compliance, que sejam obrigados a adotar internamente estruturas e instâncias democráticas e que se abram. Os partidos políticos precisam ser, numa visão de prevenção, numa visão programática para o futuro, precisam ser os parceiros da prevenção da corrupção, eles mesmos. Precisam ter selos externos de controle externo. Precisam ter. Não adianta a gente pensar em pena se a gente não pensar estruturalmente a corrupção dentro da possibilidade de trazer os partidos políticos como parceiros nessa luta. Prosseguindo um pouco nesse diálogo, e essa é uma provocação então que eu faço para a sua fala, professor Alaor, eu passo então agora a refletir um pouco sobre o que o professor Luiz nos trouxe, e são coisas realmente muito, muito importantes, sobre essas perspectivas desse direito penal negocial que nos pegam dentro de um momento crítico que foi esse grande fato polêmico da fundação constituída para gerir os recursos a partir do acordo que a Petrobras selou nos Estados Unidos. Isso nos pega, essa discussão que trouxe esse caso concreto e recente, eu não vou me permitir não fazer observações específicas sobre esse caso, que ainda está em aberto, são outros colegas, a ética me impede, mas apenas para chamar a atenção que o tipo de discussão que isso nos trouxe, 5 minutos, mostra como nós não estamos ainda preparados para o direito penal negocial no Brasil, como essa tradição da obrigatoriedade, da oficialidade, hoje nos pega nessa dificuldade de reconhecer instâncias legitimadas para tratar de conduções mais rápidas ou menos judicializadas nesse sistema. Eu chamo a atenção para duas questões. Primeiro,
a questão do próprio CNMP, quando disciplina através de resolução os acordos de não persecução penal, e eu apenas para trazer uma provocação, porque realmente espanta que o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de controle externo, voltado à função, basicamente, de controle não da atividade fim dos membros do Ministério Público, possa vir com uma resolução disciplinar acordos que têm, transações que têm reflexos muito, muito importantes na persecução criminal. E eu recupero aqui um dado importante. Na verdade, o que a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público fez foi tentar trazer um mínimo de racionalidade e homogeneidade nesse Brasil enorme. Né? É muito fácil a gente pensar em grandes casos, Lava Jato e congêneres, em que os membros do Ministério Público estão muito na luz, muito, muito, muito no foco. Mas o Ministério Público é muito maior do que a Lava Jato, muito maior do que o Ministério Público Federal. A gente tem um Ministério Público Estadual pelo Brasil inteiro. E eu devo dizer que a instituição deve ter uma política criminal, as instituições devem ter a sua política criminal. E o que acontecia antes é que cada promotor fazia a sua, né, no seu gabinete, fazendo as suas escolhas de prioridades, aquilo que ele vai tocar, aquilo que ele não vai tocar, aquilo que dá tempo de fazer, aquilo que dá tempo de fazer. E quando você faz essas escolhas, elas podem estar sendo movidas por interesses legítimos, e eu acredito que a maioria deles sim, mas é possível que não estivessem também. Então, essa resolução veio trazer a possibilidade de normatizar essa atividade, inclusive trazendo a obrigatoriedade dela ser submetida à homologação judicial. Porque, às vezes, é muito mais difícil a gente lutar contra o membro do Ministério Público que deixa de fazer do que contra aquele que faz, mesmo que a gente não concorde com o que ele faz. Quando o Ministério Público age e age mal, de alguma forma, ele traz à tona e aciona mecanismos de controle, o judiciário, especialmente os órgãos de controle interno, de controle externo. Agora, quando ele não faz, é muito pior. E a gente esquece de pensar nisso. Nós estamos vivendo num momento de estrépito, de grande discussão, dos escândalos, mas a gente precisa pensar que essa normatização é voltada especialmente para trazer um mínimo de homogeneidade a uma atuação que já acontecia no plano da informalidade. Para encerrar, nós tivemos essa discussão com o professor Luiz também aqui, que nos trouxe a ideia da verdade real e da verdade processual que anda sacrificada na nossa doutrina, na nossa prática diária. É importante a gente saber até que ponto essa verdade hoje está sacrificada no processo pelas maneiras como a gente veio tratando dela. A primeira delas é o reconhecimento, que me parece crítico no Brasil, de ampliarmos o direito ao silêncio que o réu tem no Brasil, ao direito de mentir, reconhecido várias vezes pela nossa jurisprudência. O réu, na sua ampla defesa, tem o direito de calar-se, não produzir a prova contra si mesmo, e esse direito de calar-se foi ampliado dentro do Brasil para o direito de mentir. E isso nos traz um problema grave sobre essa verdade. E mais, um sistema como o nosso, de vias recursais entrelaçadas, uma trama bastante complexa de vias recursais em diversas instâncias, em que nós, de alguma forma, só reconhecemos a verdade quando ela é produzida na última instância dentro do Supremo Tribunal Federal. Se não poderíamos recuperar essa verdade real nos limites do processo, dentro de um plano de racionalidade um pouco melhor, em que essa verdade pudesse ser, de fato, construída de uma maneira mais consistente e menos utópica. Com isso, poderíamos destinar o Supremo Tribunal Federal à sua tarefa primordial, que é a guarda da Constituição, e talvez pudéssemos desonerá-lo dessa tarefa que só soubemos que ela tinha agora recentemente, mais especificamente ontem, que é a de acumular a função também agora de investigador e produtor das provas e
inquéritos secretos. E invoco aqui a minha liberdade de expressão para que essa última fala com a qual eu encerro a minha participação não me torne um dos alvos desse inquérito. Muito obrigada e um bom dia.